Chega essa época aqui de fim de ano, então são muitas as receitas e as lembranças de família, que juntava todo mundo, aquelas festas muito legais, né? Hoje em dia mudou um pouquinho, mas continua ainda divertido. Vou fazer então uma receita que a minha nona fazia, as minhas tias depois deram sequência, e é como se fosse um doce, né? Chama escripella. E esse doce aqui é um doce mondragonese, da região de Caserta, né? Um pouquinho para cima lá do meio da bota da Itália. Então ela é bem simples de ser feita, os ingredientes são fáceis de serem encontrados, e ele lembra muito aquele churro. Na verdade elas faziam, ou fazem ainda, né? Se você consultar no YouTube as receitas lá, você vai ver que elas usam um tacho enorme para fritar. Os espanhóis também fazem um tipo de churros enroladinho assim. Só que como a massa é muito grande, eu prefiro fazer ele individual, porque aí as pessoas, né, fica mais portátil, fica mais legal até para transportar. Se você quiser comer um ou dois só, não tem problema. Então, basicamente, eu vou colocar aí, o pessoal tem pedido muito a receita, vou colocar abaixo do vídeo. Mas tá aqui então, a gente vai precisar de meio quilo de batatas, 1 quilo de farinha, 150 a 200 gramas de uva passa, de preferência sem caroço, rosmarino, né, o famoso alecrim, um ovo, 75 gramas de fermento de padaria, mais conhecido como fermento Fleischmann, uma pitada de sal e óleo para fritar. Tá? Mais uma vez, não usem o azeite daqui, o sabor residual foi muito forte, tá? Então vai matar o sabor daqui. Então usem óleo mesmo, tá? Cuidado com a gordura hidrogenada, porque, né, entope aí o pessoal. Mas enfim, é isso que a gente vai usar, e eu volto na sequência então com a preparação. Voltamos então para a preparação da escripella. Vamos lá. Bom, vou dissolver aqui o meu fermento, um pouquinho da água da batata que eu cozinhei. Deixa eu dissolver. Uma colher, né? Melhor, né? Melhor. Então vamos lá. Peguei as minhas batatas com um pouquinho da água que sobrou delas. Vai para a batedeira. Uva passa, uma pitada de sal, um ovo e o rosmarino e o alecrim. Pode colocar tudo junto. Bom, vai para a batedeira. A gente vai incorporar isso aqui para a batata começar a desmanchar. E aí eu vou colocando aqui a farinha. Começar a colocar aos poucos.
tecnologia do século XXI. Agora a gente vai entrando devagar com a farinha, para que a massa comece a desenvolver o glúten. Bom, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem como é que tá, e depois a gente volta com a massa já batida. Bom, então aqui a massa já chegou no ponto que eu precisava. Vou tirar isso daqui. Aí agora é bancada, gente. Agora é braço. Vamos lá? Bom, então ainda me sobrou aqui uns 200 gramas de farinha. Espalhar a bancada. Uma espátula, vou soltar minha massa aqui. Sem desperdícios. Agora aqui, gente, ó, é trabalhar na mão, mas ela já está praticamente pronta. E aí a gente vai deixar essa massa aqui. Ela não vai dobrar de tamanho, de volume. A gente vai deixar ela aqui por meia hora. Deixar esse fermento começar a reagir. Na verdade a reação dela vai ser feita no óleo. Com a temperatura quente do óleo ela vai expandir. Diferente de um pão, que você precise que ela expanda antes de ir para o forno. Então, ó, a massa está linda, maravilhosa, a uva passa está grudadinha nela e o rosmarino, o alecrim está incorporado. Então, meia horinha aqui, a gente põe o famoso paninho em cima. E daqui meia hora a gente vai para a fritura. Até daqui a pouco. A escripela está aqui, a massa. Eu vou começar a fazer então as escripelinhas. Lembre que essa massa cresce quando ela é frita, tá? Então não adianta fazer muito grande não, nem muito grossa. Aqui é um trabalhinho de paciência, ó. Ponho o óleo para aquecer. Se não deixar ela fermentar, gente, a uva passa vai sair da massa na hora que fritar. A uva passa tem água dentro, aí ela cria o vapor, faz a força e ela acaba soltando. Bom, então eu estou fritando aqui. E aí eu vou colocar os últimos aqui, para vocês acompanharem aí. Tá? Eu já fui adiantando, como é uma coisa demorada, eu já fritei quase todos. Deixei a última leva aqui para vocês acompanharem. Bom, depois de frito, então eu deixo isso sempre numa peneira, numa grade, para que o óleo escorra.
Não adianta ficar pondo papel toalha, você vai gastar mó dinheiro, não serve pra nada. E aí, no caso de assados também, a mesma coisa, deixa sempre numa grelha. Se você deixar ele em cima de uma superfície reta, o vapor que ainda está na massa, que ainda está saindo, vai deixar ele mole. Então aqui ele fica crocante. Tá? Bom, ó, é só colocar aqui, eu vou filmar, vou mostrar aqui para vocês. E depois a gente volta para a degustação, porque aí só falta a fritura mesmo. Tadã! Aquela hora espetacular, hein? Vamos provar aqui. Bom, eu vou dar uma sugestão aqui, então. Vocês coloquem aqui um açúcar de confeitar, tá certo? Na hora de servir. Olha lá que legal. E aqui está a escripela da região da minha nona. Então vamos retornar mais alguns aninhos na infância. Lembrar essa época de Natal, essa época de fim de ano. Nossa senhora! Madonna! Ó, o doce que eu mais amo é o sonho. Mas esse aqui... Afe Maria! Gente, uva passa com essa massa macia. Ó, se eu fizer para mostrar aqui viradinho assim, ó. Está bem fritinho. O crocante, aquele fritinho. Não tenho o que falar, gente. O alecrim dá todo um toque especial. Uma combinação muito diferente. Puxando do doce. Mas assim, entre o doce e o neutro. Saúde e alegria. Gente, fazia tempo que eu não comia isso. Que delícia. Viu como é fácil de fazer? Agora, o legal é fazer e comer, entendeu? Deixar guardado isso aqui 3, 4 dias vai ficar murcho, porque é uma massa frita. Não é que vai ficar ruim, mas essa crocância que tem aqui de saída já vai perder. Eu não tenho noção como o rosmarino aqui, ó, o alecrim com açúcar, com doce, fica maravilhoso. Vou colocar a receita embaixo. Lembrando, né? Deixem um joinha. Se inscrevam no meu canal. Eu vou colocando essas receitas aqui tradicionais, receitas regionais italianas, que é da minha origem. E eu acho legal. Tchau, gente.